Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem, irmãos e irmãs, aqui na missa das 7, eu gastei um pouquinho de tempo falando sobre o contexto histórico de Amós, quem era esse profeta, e gostaria de rapidamente dizer só algumas coisas, repassando, que Amós vive num tempo então que o povo de Deus não está experimentando aquelas vicissitudes de alguma potência que está oferecendo perigo para ele. Então não está subjugado por ninguém, nem pela Síria, nem pelo Egito. E com isso, o povo consegue se estruturar um pouquinho melhor e também se organizar economicamente. Então, especialmente uma classe mais dirigente do povo, começa a ficar um pouquinho mais abastada, mas ao mesmo tempo caem em alguns pecados. Então, especialmente o reino do norte, e Moisés, que está mais ao... Amós, que está mais ao sul, é chamado por Deus para profetizar. E aí ele sobe e começa então a denunciar muitos crimes do povo de Deus. E é isso que a gente está ouvindo aqui. Ele dizendo: "Ouvi vós que maltratais os humildes." Porque o pessoal começa a ganhar um dinheiro e às vezes poderia agradecer a Deus por tudo que Deus estava concedendo. Eles não, começam então a pisar nos pobres, pisar na cabeça dos pobres, na poeira do chão. Também roubar, e aqui como nós ouvimos, eles dizendo: "Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado um dia de santificação, né, para o povo judeu, e o sábado, quando vai passar para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir as medidas, aumentar os pesos, adulterar as balanças e dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo." Sem falar de outros pecados, e o pior de todos, o esquecimento de Deus, deixar Deus de lado. Isso aqui é a desgraça realmente da humanidade, é esquecer-se de Deus, deixá-lo de lado e viver como se não existisse e não significasse nada para nós na nossa vida. É o que nos diz o Salmo, que não só de pão, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então, Deus envia Amós para fazer a denúncia desses crimes, mas também para anunciar um castigo. Assim como os pais, para educar os filhos, muitas vezes
para corrigi-los, para ver se os filhos melhoram, dão um castigo, tirando alguma coisa, para que possam pensar no que estão fazendo e mudar um pouquinho a atitude. Deus, querendo converter o seu povo, anuncia pelo profeta Amós que vai tirar. E olha o que é que Deus diz: acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia se escureça a terra. Aí vai dizendo ainda algumas coisas: mudarei em luto as festas, o pranto, né? Em pranto todos os vossos cânticos. Mas Deus diz uma coisa aqui que é terrível para nós e para aquele povo. Eis que virão dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Mas olha aqui, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Já pensou? Deus retirar a sua palavra, ir para um lado e para o outro, para o sul, para o norte, vaguear por todo lugar e não escutar a palavra de Deus? Isso é terrível. E veja, Deus aqui dizendo que não vai dirigir a palavra. Quando você quer ter relação com alguém, dirigir a palavra a alguém é também estabelecer uma relação com aquela pessoa. Você quer se comunicar com ela, você quer, de alguma forma, ter relações humanas com essa pessoa. Tanto é que quando você está brigado com alguém, aconteceu um problema ali, você não quer falar com a pessoa. Você foge, sei lá, tem uma reunião familiar, muita gente ali, tem um que você não está bem com aquela pessoa, você pega o prato, senta lá do outro lado, porque você não quer manter relações com aquela pessoa. Veja, isso é terrível, Deus dizendo que não quer, que não vai dirigir a palavra. Claro, menos Deus aqui está dizendo, ao menos por um tempo, que não vai aqui dirigir a palavra, porque nós sabemos que Ele sempre vem em nossa direção, e Ele está dizendo que não vai dirigir a palavra, mas Ele já está dirigindo a palavra por meio do profeta, para tentar converter. E Deus está querendo realmente fazer aqui o seu povo pensar. Como também, sei lá, imagina, eu dou uma festa, me preparo, dou uma festa, faço convite, e no dia da festa não aparece ninguém, nenhum dos meus amigos. Ou os meus amigos não prestam, ou eu talvez não seja uma boa companhia. Porque uma pessoa boa normalmente atrai outras pessoas. Então isso deveria me fazer pensar. Pensar, talvez tenha que mudar um pouco a atitude. Deus está querendo fazer pensar o seu povo. Mas, enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável. A carta aos Hebreus diz o seguinte: muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Deus então falou novamente conosco, com seu povo. E Deus quis falar conosco em Jesus Cristo. Falou conosco por meio do Filho. Está querendo ter relação conosco em sua misericórdia. Deus quis relação conosco ao chamar Mateus, ao ir na casa de Mateus. Deus está querendo ter relação, laços de amor com Mateus. Ao sentar-se e aceitar que venham à mesa os pecadores, Deus está querendo ter relação, ter amizade com eles, mas está querendo ter amizade conosco,
Não vim para os justos, mas para os pecadores. É Deus dirigindo a sua palavra. Mais do que agora os profetas, Deus quer tanto ter relação conosco que Ele mesmo se encarna e vem falar conosco. Vem estabelecer relação conosco. E mais do que falar, porque aqui no Evangelho de hoje tem um sinal maravilhoso, superior, que não é só falar. Aqui tem um banquete na casa de Mateus. Quando a gente está muito alegre e quer realmente festejar, faz um banquete, não só um almoço, uma janta, mas um banquete. E muitas vezes o reino dos céus é comparado a um banquete que Deus estabelece, quer ter conosco. O que quer dizer? Tem alegria, tem abundância, tem fartura, tem festa. Deus deixou para nós o banquete da Eucaristia. Nós estamos nesse banquete, que Ele nos alimenta com a sua palavra e nos alimenta com o seu corpo e sangue. E Deus fala do reino futuro em termos de um banquete. Ele diz que comeu essa ceia e comeria conosco uma outra no reino dos céus, em que o Pai também vai nos servir, vai cingir os seus rins e vai nos servir no reino dos céus. Vinde, benditos do meu Pai. É assim que Deus deseja fazer conosco. Deus nos quer para si, em relação consigo, por isso nos enviou o seu Filho, até a morte de cruz, até o derramamento do sangue, até deixar para nós o banquete maravilhoso da Eucaristia, como um alimento, um viático, um alimento nesta via, como antigamente andavam nas travessias igual os tropeiros também, né? Com seu alimento. Deus nos dá esse alimento para que um dia, eternamente, vivamos essa relação com Ele de amor. Se Deus lá atrás deixou um tempo de falar com o seu povo para ver se convertia, nos deu algo muito superior, que foi falar conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. Deus fala conosco, quer falar conosco, porque quer relação de amor conosco. Como é que nós não vamos responder a esta fala de Deus a nós? Como é que nós não vamos responder a esse amor? Respondamos, irmãos, também com amor a Deus, nos entregando com Ele neste altar.